Olá, meu amigo e minha amiga, outra vez, graças a Deus, foi mais um início de semana de trabalho, eu tenho pego um pequeno resfriado, mas graças a Deus estou indo bem e vou me recuperar em nome de Jesus, amém. Minha gente, é o seguinte, foi feita uma pesquisa e cerca de 90% da população brasileira se diz não representada pelo Congresso. E nós vamos fazer alguns questionamentos. Não se sente representada por quê? Cada vez mais tem aumentado o índice de abstenção, de pessoas que não vão votar, que anulam o voto. E cada vez mais tem aumentado o número de medíocres que votam em candidatos errados. Então essa satisfação ela parece que não tem nenhum sentido. Insatisfeito é quando você é um bom eleitor e a maioria, mais por conta do sistema eleitoral, às vezes não é eleito, aliás, nunca é eleito aquele que a pessoa de fato vota. Eu defendo muito uma mudança nisso aí. Primeiro uma votada e aí assim por diante, e acabou a história. Mas a grande verdade é que nós nunca tivemos na história, desde o período da República, um Congresso tão tosco, tão grotesco, porque entrou uma tal de extrema-direita. Uma gente, o bolsonarentos, esse vídeo é para você compartilhar, tá certo? Ô bolsonarentos, vocês são os culpados disso. Vocês foram atrás do mito. E muitos dos que estão lá não têm a mínima capacidade, não sabem nada de Constituição, não sabem nada de leis, não apresentam um projeto de lei, não fazem absolutamente nada, a não ser lacração. Mas, essa semana que passou, aconteceu um episódio lá, onde a Nicole falou, a esquerda se manteve silenciosa, porque são educados. Quando o Lindbergh foi falar, e até o Rogério Vieira, se não falta a memória, foi uma balbúrdia, eles não permitiam que o congressista, o deputado, se pronunciasse. A terceira secretária, porque o Mota estava numa reunião, estava presidindo a sessão, e a coitada ficou ali sem saber o que fazer. Foi quando, então, o Mota veio e deu uma lambada, uma chibatada nessa gentalha do inferno. Mas eu quero te mostrar esse conteúdo, além de mais dois, mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas, dá o certinho durante o vídeo, comenta e principalmente compartilha e assistir até o final é muito importante, estou contando contigo. Vamos então ao pronunciamento do Mota e volta comigo. Se Vossas Excelências estão confundindo esse presidente como uma pessoa paciente, como uma pessoa serena, com um presidente frouxo, vocês ainda não me conhecem. Ou esse plenário se dignifica de estar aqui representando o povo brasileiro, ou nós não merecemos estar aqui. Aqui não é o jardim da infância, nem muito menos um lugar para a espetacularização que denigre a imagem desta casa. Eu não aceitarei esse tipo de comportamento. Aí está. O Mota teve um ataque de pelanca, porque, em bem verdade, era uma indicação do Arthur Lira. Você disse que esse presidente não é frouxo, ele acabou de dizer, então, que o Lira era um frouxo. Não, o Lira não era frouxo, o Lira é sem vergonha. E ele estava muito, até, não vou dizer entusiasmado, mas abrindo pauta para a tal de anistia, o que já não vai acontecer, o que já estudou. E isso aconteceu, inclusive, que deixou os bolsonaristas mais pirados, mais desazados, mais deslocados, translocados, seja lá o que for, foi porque o Alcolumbre se manifestou quando foi perguntado sobre essa pauta de anistia. Então vamos assistir e vem comigo de novo, porque tem mais um conteúdo com a Sandra para a gente ir no nosso debate final da nossa reflexão de hoje. Assiste aí. Presidente, em relação ao projeto da anistia, o senhor acha que está enterrado? Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. E o resto da Pagar, presidente? O resto da Pagar é um assunto importante. Até voltei. O que nós tivemos pela Procuradoria-Geral da República foi uma denúncia que está sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, das autoridades competentes em relação a esse processamento dessa questão jurídica, desse imbróglio, e acho que nós podemos muito bem separar o que é questão política, o que é questão institucional, do que é questão jurídica. Em segundo lugar, eu não tenho conhecimento
de todo o teor, de toda essa investigação, até porque grande parte dela estava em segredo de justiça, sendo apurado pelos órgãos competentes. O que cabe a mim, como senador da República, presidente do Senado e chefe de um poder, é não politizar mais uma questão jurídica, não polemizar mais, porque o nosso país não precisa mais desses embates de radicalismo, nem do lado nem do outro, e ter a compreensão e a confiança que no judiciário isso se tratará dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e pelas leis, com imparcialidade, com cautela, e fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político. E eu não vou fazer isso e não vou dar cabimento a isso com uma manifestação minha talvez inadequada, me metendo aonde não é do poder e da política. O assunto está encerrado já pelo Alcolumbre e então não passa no Senado, mesmo que passe na Câmara, não vai chegar. Se chegar a passar, o Lula ia vetar, eles iam derrubar o veto, ia parar no STF e ia ser julgado inconstitucional. Simples assim. Mas aí, para piorar a vida deles, nessa semana que passou, a Sâmia fez um pronunciamento fabuloso e realmente, não posso esquecer de dizer, o Mota falou no que alguns comentaristas já têm falado sobre a questão do jardim da infância. E é aquilo mesmo. Essa gente não tem um mínimo de compostura, não tem um mínimo de respeito, não tem um mínimo de nada. Então, se estão insatisfeitos, em 26, votem deputados da esquerda, deputadas da esquerda, senadores da esquerda, senadoras da esquerda, para esse cenário mudar, para se voltar à normalidade. Porque sempre houve oposição, mas sempre houve governança. As discussões aconteciam, os debates aconteciam, as divergências aconteciam, mas procuravam chegar a um consenso. Com eles não. Aliás, eles fazem as vacações e eles não votam nas pautas, que é para votar em favor do povo. Eles são contra o povo e depois eles vêm fazer videozinho lacrador contra o governo. Então vamos agora à fala da Sâmia e fica comigo para o meu comentário final. Estou esperando. O que será que eles iam fazer depois que desse o golpe? Qual é a dúvida? Botar na cadeia, botar para fora do país, perseguir, matar e torturar. A pessoa que vai para o microfone para saudar a brilhante Ustra é o quê? Gostaria de fazer muito pior. Importante destacar, inclusive, um julgamento que está sendo tocado no STF hoje pelo ministro Flávio Dino, que desconsidera a ocultação de cadáver nos perdões ali colocados na lei da anistia. Que foi o que aconteceu com Rubens Paiva. Ou os generais não sabem o que aconteceu com ele? Onde é que ele foi enterrado? Sabem sim e precisam pagar por isso. Alguns seguem vivos ou recebendo fortunas do Estado brasileiro. Precisam perder esse dinheiro. Receber dinheiro o quê? Por ter torturado? Por ter atentado contra a democracia? Que paguem pelo que fizeram. Sejam generais, empresários, seja quem for. É um absurdo atentar contra a liberdade democrática, o direito de manifestação e aqui a vontade popular. Foi o povo que não quis que o Bolsonaro se reelegesse. E acham que reunindo aqui aquela meia dúzia de golpistas, felizmente incompetentes, eles vão conseguir passar por cima do povo brasileiro? Não conseguirão. Por isso eu espero que o Supremo Tribunal Federal, assim como foi anunciado, possa, esse ano, fazer o julgamento. É claro que ele ou qualquer um, Bolsonaro, seja quem for, vai ter o devido processo legal, porque a democracia assim o garante, o direito de defesa, mas eu não tenho a menor dúvida de qual deve ser o julgamento. A nossa geração está aqui, ainda estamos aqui, afinal de contas, para dizer que não haverá anistia. Nós lutaremos pela responsabilização de todos eles, por memória, por verdade e por justiça. Muito obrigada. Aí está. A Sâmia foi incisiva, foi decisiva e é isto mesmo. Uma gente que não tem um mínimo pingo de escrúpulos, que se esse Trevoso chegasse a ganhar as eleições, porque a ideia, segundo uma revelação, era que, do Mauro Cid, 30 anos de regime ditatorial. Eu tinha dito, em outros vídeos anteriores, que ele seria, que o Maduro e outros seriam fichinha perto do que iria ser esse Trevoso. Mas, graças a Deus, ele mesmo gastando trilhões de reais, fazendo toda a barbárie que fez, não ganhou. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão, mas precisamos nos pronunciar,
precisamos partir para a luta, precisamos defender as pautas do governo, que as coisas estão acontecendo, e sufocar essa extrema-direita desgraçada nos grupos de WhatsApp, nas suas páginas no Facebook, aonde você estiver, vai para cima e detona com eles, porque eles não têm moral. E o povo que ainda faz menção a essa gente tem muito menos moral ainda. Então, eles devem estar satisfeitos com o Congresso que eles elegeram. É simples assim. Está dado meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.